Oi, pessoal, então agora a gente vai tratar sobre o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, que é uma publicação que você pode comprar ou você pode baixar lá no site da Embrapa, que é esse site aqui. Então, CBICS ou SBCS, você tem acesso a todo o conteúdo que tem nesse livrinho e que descreve como deve ser feita a classificação das ordens de solos. Assim como no reino vegetal, a gente tem um sistema equivalente, né, de taxonomia, de classificação hierárquica dessas ordens. No reino vegetal, a gente tem, por exemplo, a planta de café, ele é do reino vegetal, da classe Dicotiledônia, da ordem Rubiales, da família Rubiácea, do gênero Coffea, e o nome da espécie é Coffea arábica. Já quando a gente trata de solos, o nome desses níveis categóricos são um pouco diferentes, mas seriam equivalentes. Então, assim como o reino é vegetal, a ordem seria o latossolo, o grande grupo. Dentro dos latossolos, você tem uma variedade de classificações mais pormenorizadas para caracterizar aquele solo. Então, subordem, latossolo vermelho, grande grupo, latossolo vermelho eutroférrico, subgrupo, latossolo vermelho eutroférrico típico, e família, nesse caso, não foi estabelecida, mas eu vou mostrar outros exemplos. Essa é a publicação Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos e agora nós estamos na 5ª edição. Você pode baixar ela em PDF. Então, a classificação das ordens de solo, elas têm, então, em ordem, você tem as 13 ordens que ocorrem no Brasil, existem outras ordens que ocorrem fora do Brasil, né, em outras regiões. Um exemplo, por exemplo, de subordem para a ordem latossolo é vermelho 2,5 YR ou 10R, que diz respeito à cor, vermelho e amarelo 5YR, ou poderia, por exemplo, ser latossolo amarelo 7,5 ou 10YR. Terceira nível hierárquico é grande grupo, em relação e diz a respeito do caráter químico, né? Então, por exemplo, eutrófico, distrófico, ácrico e alumínico poderiam ser características dessa ordem. Subgrupo podem ter outras características que agregam a especificidade daquele solo. Então, típico ou intermediário seria o exemplo. Família pode agregar em relação, por exemplo, a caráter álico, em relação a características relacionadas à textura, se é mais arenoso, se é mais argiloso, e também caracterizando o horizonte A. E a série, que é o menor nível hierárquico, diz respeito a características de manejo que aquele solo suporta. Aqui é a mesma coisa. Ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. Então, eles são tão variáveis quanto os vegetais e, por isso, tem uma classificação hierárquica semelhante, né? A gente tem, então, das ordens de solos que ocorrem no Brasil, argissolo, ele vem do latim argila, e é conotativo dos solos com processos de acumulação de argila. Porque são solos bem temperizados e aquela fração da rocha foi se decompondo até ficar na menor fração, justamente por ser um solo mais antigo. Cambisolo é um solo de câmbio, cambiare, mudar, conotativo de solos em formação e transformação. Então, eles ainda não são solos muito jovens, mas também não são solos maduros, eles estão em desenvolvimento, por isso esse nome, cambisolos. Geralmente eles têm um horizonte B incipiente, bem curtinho. Chernossolo, chorne significa preto em russo e é conotativo de solos ricos em matéria orgânica com coloração escura. Então, vocês vão ver esse horizonte, principalmente esse horizonte A chernosêmico, rico em matéria orgânica, mais de 8%. E geralmente eles são escuros. Então, espodossolo, do grego espodos, né? Espodos significa cinza vegetal, então resto de matéria orgânica, mas já antiga, conotativo de solos com horizonte de acumulação iluvial de matéria orgânica associada à presença de alumínio. Então, você sempre vai ver um horizonte mais subsuperficial, né? Um horizonte profundo, com cor escura, devido à matéria orgânica, e geralmente um horizonte que tem uma cor também avermelhada. Avermelhado está relacionado a óxido de alumínio. Gley, do russo gley, massa do solo pastosa, conotativo do excesso de água. Horizonte gley. Então, os horizontes gley, eles têm uma cor mais clara, pode estar em qualquer posição, A, B, C,
e é comum no fundo do rio, lugares que estão sempre com água estagnada. Latossolo, do latim late, late significa tijolo, conotativo de solos muito intemperizados, né? E tem o horizonte B latossólico, que é esse bem vermelho. Então, solo muito temperizado e oxidado tem essa cor avermelhada, amarelada, sempre para esses tons quentes. Luvissolo, de luere, de lavar, conotativo da translocação de argila, horizonte B textural. Então, geralmente o luvissolo ele tem um horizonte B com acumulação de argila, que veio do horizonte A. E essa acumulação de argilas são argilas com alta atividade, o que significa que elas não foram tão temperizadas, ainda tem alto teor de potássio, cálcio e magnésio. Neossolo, do grego neo, novo, conotativo de solos com pouco desenvolvimento pedogenético. Então, são aqueles solos que só tem horizonte A. Geralmente mais arenosos, em lugar rochoso. Nitossolo, do latim nítidus. Brilhante, conotativo de superfícies brilhantes nas unidades estruturais horizonte benítico. Então, o nitossolo é um solo que é muito argiloso, ele costuma ter uma concentração de colóides, né, da menor fração de argila no seu perfil, que confere um aspecto bem brilhoso. Já viu aqueles pedaços de solo que mesmo seco tem um brilho? Então, serosidade é esse brilho que é caracterizado pela presença desses colóides. Colóide é a menor partícula de argila que foi translocada e se depositou na superfície das demais, né, dos blocos de argila, formando esse brilho bem lustroso. Então, nito de brilhante. Organossolo são esses solos do latim orgânico, pertinente ao próprio dos compostos de carbono, conotativo de solos com maior expressão de constituição orgânica, horizonte H ou O. Então, organossolos têm horizonte H ou O, eles têm um teor muito alto de matéria orgânica, mas não só no horizonte A. São solos que foram formados em regiões que teve muita deposição de matéria orgânica, água parada, e isso por muitas eras, né? Por um período muito longo, não são poucos anos. Então, ele foi formado nessa condição. Planossolo, do latim planos, plano, conotativo de solos desenvolvidos em planícies ou depressões com encharcamento estacional. Então, geralmente tem esse horizonte B plânico, com uma permeabilidade baixa, que faz com que a água se acumule aqui em cima, e por isso você consegue, às vezes, essa cor mais clara aqui. E ele também tem uma cor mais clara, que é característico da presença do ferro na condição reduzida. Plintossolo, do latim plintus. Então, plintossolo é o que tem plintita, e plintus significa ladrilho, conotativo de materiais argilosos coloridos que endurecem quando expostos ao ar. Então, eles são compostos de óxidos de ferro, que quando passaram por uma condição de encharcamento posterior e depois tiveram uma condição de drenagem que oxidou esse ferro, faz com que formem esses compostos, e quando eles estão num estado de alto endurecimento, eles formam umas pedras, as concreções ferruginosas. Vertissolo é de vertere, virar, inverter, conotativo de movimento do material do solo na superfície e que atinge a superfície, e que atinge a subsuperfície, expansão, contração, horizonte vértico. Então, o horizonte vértico, ele é um solo que tem muita argila, 2:1. Então, ela se expande quando ela está em condição de água, porque entre elas ainda cabem ligações com moléculas de água. Quando essa água evapora, essas partículas se contraem, né, se unem e aí formam em algum momento um espaço, um vazio, e aí faz com que esses solos formem, na condição de seca, essas fendas entre os grandes blocos. E isso faz com que esse movimento, né, de expansão das argilas faz com que esse solo se movimente e algumas superfícies se esfreguem. Então, quando você tira um pedaço desse solo, você vê uma superfície brilhosa.
Cada um deles tem, então, um horizonte diagnóstico, que é o que nós vimos na última aula. Quais seriam esses horizontes diagnósticos? E aqui, por exemplo, a gente tem os relevos mais comuns em que eles acontecem. Então, neossolo flúvico, flúvio de rio. Então, de aluvião significa que muitos sedimentos desceram por esse rio e foram se depositando aqui. Então, ele é um neossolo que ele tem um pouco de desenvolvimento, mas ele também tem uma grande deposição de sedimentos. Deposição de sedimentos, provavelmente são desses sedimentos de tamanho grande, que foram carreados de relevos mais declivosos e vão parando aqui na região mais baixa. Então, todas as baixadas, geralmente elas são compostas, né, desses solos aluvionais. Latossolo vermelho e amarelo, geralmente está numa região um pouco mais plana, mas que teve possibilidade da chuva, né, percolar e infiltrar, e esses solos eles são bem mais intemperizados. Aqui, neossolo, formado numa condição onde houve muito transporte desses sedimentos, então não dá tempo de formar camadas e a chuva não percola bem numa região declivosa. Aqui, região de várzea, você vai ter gleissolo, às vezes vertissolo. Numa região que você tem oportunidade que a chuva percole, vai formar solos mais desenvolvidos, como por exemplo o argissolo. Então, resumindo aqui, neossolos são solos pouco evoluídos, com ausência do horizonte B, predominam as características herdadas do material original, neo de jovem. Vertissolos, solos com desenvolvimento restrito, apresenta expansão e contração pela presença de argilas 2:1. Cambissolo, solo pouco desenvolvido, com horizonte B incipiente. Chernossolo, solo com desenvolvimento médio, atuação de processos de bicialitização, podendo ou não apresentar acúmulos de carbonato de cálcio. Isso significa bicialitização diz respeito à formação de argilas 2:1. Então, é um solo que ainda tem uma boa característica, uma boa retenção de nutrientes, ainda tem várias argilas 2:1 com esse caráter de reter e ainda possui em sua estrutura esses minerais, essas bases, potássio, cálcio, magnésio. Luvissolo, solo com horizonte B de acumulação B textural, formado por argila de atividade alta, que é aquelas argilas 2:1 que eu expliquei na aula 3, horizonte superior lixiviado. Argissolo, solo bem evoluído, argiloso, apresentando mobilização de argila da parte mais superficial. Nitossolo, solo bem evoluído, argila caulinítica, oxidóxicos fortemente estruturados, estrutura em blocos, apresentando superfícies brilhantes. Então, ele é bem estruturado, ele é bem temperizado, mas ele ainda não é completamente lixiviado como o latossolo, que é o próximo. Solo altamente evoluído, laterizado, rico em argilominerais 1:1 e oxidróxido de ferro e alumínio. Então, ele tem baixa atividade de argila e o nitossolo tem alta atividade de argila ainda. Expondo solo evidenciando a atuação do processo de podolização, forte eluviação de compostos aluminosos com ou sem ferro, presença de humus ácido. É aquele solo que tem um horizonte profundo com acúmulo de matéria orgânica. É um solo que você vai ver horizonte bem escuro. Planossolo, solo com forte perda de argila na parte superficial e concentração intensa de argila no horizonte subsuperficial. Plintossolo, solo com expressiva plintização, segregação e concentração localizada de ferro, aqueles solos que têm uma camada avermelhada no horizonte B ou mesmo C, ou pintas avermelhadas, ou mesmo aquela pedras, né, de concreções ferruginosas de cores avermelhadas, assim, fica um mosqueado. Gleissolo, solo hidromórfico saturado em água, rico em matéria orgânica, apresentando intensa redução dos compostos de ferro, por isso que ele tem aquela cor cinza, e organossolo, solo essencialmente orgânico, material original constitui o próprio solo. Então, como atividade, eu quero propor vocês visitarem esse site aqui, o GeoInfo, e pode digitar diretamente na GeoInfo, mapa de solos do Brasil, e aí você vai colocar lá, aqui nesse cantinho, você vai clicar e vai primeiro tirar a seleção do mapa de solos. E vai escolher lá, deixar só o mapa
o Street View lá para você localizar a sua cidade, deixar só o mapa político. Quando você localizar a sua cidade, sem mexer no mapa, você volta aqui nesse cantinho e clica na camada, na opção que vai permitir o mapa de solos aparecer. E aí você vai ver lá uma sigla, uma cor e uma sigla. Aí você vem aqui do lado, verifica qual é a sigla, qual é, aquela cor e aquela sigla, identifica qual que é o tipo de solo que foi atribuído à região aí da sua cidade. Tá bom, pessoal? Quando vocês precisarem consultar ou mesmo informar essas questões em projeto de crédito rural, vocês podem consultar nesse site, o site da Embrapa e do IBGE. Obrigada, até a próxima aula. Então, o resumo da aula é: o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos contém 6 classes: ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. No Brasil ocorrem 13 ordens de solos. No site da Embrapa você encontra os atributos diagnósticos, a descrição dos horizontes e as ordens no Sistema Brasileiro de Classificação, que é uma publicação. E para você ter acesso aos mapas das ordens de solos brasileiros, você pode consultar o IBGE, a Embrapa e aquele site lá que eu te falei, o GeoInfo, ele é da Embrapa, se não me engano.